Sabe aquela sensação de frustração, mas uma frustração imensa, quando a tecnologia que foi feita para ser incrível simplesmente não funciona? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa lacuna que existe entre o potencial de algo e o que ele realmente faz na prática. E vamos usar uma metáfora bem poderosa para entender essa ideia. Então, para a gente pegar o ponto principal aqui, vamos começar com uma experiência que, olha, quase todo mundo já passou. A raiva que dá quando a tecnologia falha. É exatamente essa imagem que o autor do material que a gente está analisando usa para construir todo o argumento dele. A história começa com uma cena clássica, que parece até piada. O autor precisando mandar uma mensagem urgente e o iPhone dele simplesmente não coopera. Pensa só. Um aparelho projetado para comunicação ser instantânea demorou 4 horas. 4 horas para enviar um único texto. Dá para imaginar a agonia, né? Mas por que isso irrita tanto a gente? A ideia central aqui é que o tamanho da nossa frustração é diretamente proporcional ao potencial que a gente sabe que o aparelho tem. Para pensar. 100 anos atrás, mandar qualquer mensagem e ela chegar em 4 horas seria visto como um milagre, uma mágica. Hoje, é motivo para a gente querer jogar o celular na parede. E aqui que a análise dá um salto. Essa historinha pessoal do celular vira uma grande metáfora para algo muito maior. Uma comunidade espiritual que também pode estar operando, assim, muito abaixo do seu potencial. Como se estivesse enfraquecida por uma espécie de criptonita espiritual, sabe? Algo que a impede de funcionar como deveria. Ok, então, se uma comunidade pode estar com seu potencial, digamos, interrompido, como seria ela funcionando na sua capacidade máxima, a todo vapor? Para responder isso, a análise vai buscar a resposta lá atrás, numa profecia bem antiga do livro de Isaías. E a profecia pinta um quadro bem dramático. Imagina a cena, o mundo todo coberto por uma escuridão profunda, um breu. Só que no meio dessa escuridão toda, um grupo de pessoas deveria brilhar, mas brilhar com a tal da glória de Deus, funcionando como um verdadeiro farol na noite. E aqui, gente, o significado dessa palavra, glória, é a chave de tudo. No hebraico original, a palavra é kabod. E kabod não é só uma luzinha, não. A ideia é de peso, de grandeza, de poder, de esplendor. É a grandeza de Deus em sua força total. É algo impactante. Agora, o mais surpreendente é onde esse poder todo, esse kabod, estaria guardado. A descrição é de que ele é um tesouro dentro de pessoas comuns, chamadas de vasos de barro. E por que isso? Justamente para não deixar nenhuma dúvida de que a origem desse poder não é humana, é divina. Bom, e isso nos leva à pergunta de 1 milhão, né? O que foi que destravou essa grandeza toda lá no início, na chamada Igreja Primitiva, o grupo original de seguidores? Qual foi o segredo deles? Tudo parece se concentrar num momento histórico muito específico, um momento decisivo. Um grupo bem grande de seguidores recebe uma instrução, uma só, e ela é bem clara e direta. E o que aconteceu logo em seguida foi o grande ponto de virada. O contraste é gritante. Dos mais de 500, uns 380 simplesmente foram embora. Talvez pensaram que a ordem era só uma sugestão, sei lá, mas 120 pessoas ficaram. Ficaram firmes, decididas a obedecer. E aqui está o pulo do gato, segundo o argumento. O que uniu aquele grupo de 120 pessoas não foi uma opinião em comum. Não foi porque todos eles pensavam igual. A unidade deles nasceu de uma ação em comum, a obediência a uma ordem específica que eles receberam. Certo, mas e aí? Quais foram os resultados práticos disso? O que de fato aconteceu quando aquele grupo de 120 pessoas foi, como o texto diz, preenchido com essa tal grandeza de Deus? Olha, o que se seguiu foi uma verdadeira cadeia de eventos, uma coisa imediata e explosiva. Para se ter uma ideia, logo no primeiro dia, 3.000 pessoas se convertem. Pouco depois, mais 5.000. A coisa foi tão intensa que o lugar onde eles se reuniam para orar chegou a tremer fisicamente. E esse poder todo não ficou contido ali entre eles, ele transbordou. A narrativa descreve uma série de eventos, assim, espantosos, que impactaram cidades inteiras. Desde a sombra de um dos líderes, Pedro, que supostamente curava as pessoas na rua, até outro cara, Filipe, que foi para uma cidade chamada Samaria, e o resultado foi cura e alegria na cidade toda. Com o tempo, o impacto cresceu a um ponto que para nós hoje é quase inacreditável.
Toda a província romana da Ásia, não só uma cidade, uma região inteira, ouviu a mensagem. E é sempre bom lembrar, tudo isso sem a ajuda de nenhuma tecnologia moderna. E tudo isso nos traz para a conclusão. Como é que esses relatos históricos se conectam com o nosso mundo hoje? Qual é a grande lição que fica disso tudo? E aqui vem um dos pontos mais importantes, na minha opinião. Esses eventos todos, essas coisas extraordinárias, não aconteceram porque aquelas pessoas eram especiais ou super-humanas. Pelo contrário, o texto faz questão de enfatizar que eram pessoas comuns, inexperientes, gente com trabalho normal. O argumento é que o impacto extraordinário que eles tiveram não veio das suas qualificações, do seu currículo. Veio de um processo bem simples, na verdade. Primeiro, uma crença simples naquilo que ouviram. Segundo, uma obediência fiel ao que lhes foi mandado. E o resultado? A tal grandeza de Deus surgindo de dentro deles. E para fechar, vem a afirmação mais provocativa de toda a análise. A ideia de que tudo aquilo que foi vivido por aquele grupo inicial é apresentado como sendo só o começo, com a crença de que o potencial para os dias de hoje é, na verdade, ainda maior. Isso nos traz de volta para a nossa metáfora do começo, a do celular quebrado. A análise toda termina nos deixando com essa pergunta poderosa no ar. O que realmente acontece quando o potencial deixa de ser interrompido e é finalmente, plenamente realizado?